Júlia sempre foi uma criança estranha. Relata para nós tudo o que aconteceu dos seus 5 anos para cá. Lembra que o seu pai, sua mãe e seus 3 irmãos restantes mudaram-se do sítio para uma cidadezinha do interior. Seu pai comprara uma casa muito grande, toda de madeira, quintal enorme, foi plantado muita cana, mandioca e milho. Era um verdadeiro canavial e milharal, parecia uma chácara. Desde quando se mudaram para aquela casa, Júlia não queria permanecer lá. Chegava ao portão, não queria entrar, não queria dormir lá, não queria ficar na casa, sob hipótese nenhuma. Foi necessário que seus pais levassem a criança para ficar na casa de Silvia, sua irmã recém-casada, que morava bem perto, pois não havia nada que a fizesse ficar. Não sabe-se exatamente o que aconteceu, se o pai dela rezou, se benzeu, se fez alguma coisa, pois o pai dela era muito bom na reza. Só sabe-se que depois de um certo tempo, Júlia conseguiu voltar. Porém, ela era uma criança estranha, não condizia em nada com nenhuma criança da época. Não gostava muito de interagir com outras crianças e nem brincar. Quando ela foi completando a idade de 6 anos, seu comportamento começou ainda mais a mudar. Dos milhos que sua mãe e seu pai tinham plantado no quintal, ela queria espigas para poder brincar. Fazia as espigas de boneca e ali horas ela passava a usar a imaginação, a divagar. Seu pai só comprava uma bonequinha para ela nos finais de ano, pois era o que ele podia comprar. Era aquelas bonequinhas de plástico, de pernas e braços que não se mexiam. Eram bonecas estáticas, mas era o que ele podia lhe dar, né? O seu pai trabalhava na roça, sua mãe era do lar. Sua mãe costurava as roupas da casa na mão, por isso tinha muita linha e agulha. Porém, Júlia, sorrateiramente, pegava algumas linhas e agulhas para brincar, até o dia que sua mãe pegou-a espetando agulhas naqueles milhos, como se fossem bonecas, que ela tinha lhe dado para ela brincar, amarrando com as linhas, enterrando aquelas bonecas de milho, e depois chorava porque não conseguia encontrar. O mesmo acontecia com as bonecas que o seu pai lhe dava no final de ano. Não ficava nem um mês com elas e logo ia enterrar. Sua mãe começou a achar o seu comportamento um tanto estranho. Porém, naquele tempo não existia psicólogo, não existia psiquiatra para lhe analisar. Se fosse nos dias de hoje, por certo, diriam que ela era louca, que precisava internar. Sem contar as premonições que a menina tinha. Quando alguém morria, ela já falava, sem ninguém comentar. E assim, ela chegou aos 14 anos, triste, melancólica. Aí a coisa realmente começou a mudar. Naquele tempo, ela conheceu um jovem de outra cidade. O moço tinha 15 anos e ela ficou apaixonada pelo rapaz, enamoradíssima. Porém, não namorava não, porque naquele tempo era muito jovem para namorar. Então era um amor platônico, seria seu primeiro amor, que ela começou a sonhar.
Eis então que um certo dia, no dia 31 de agosto daquele ano, o jovem que se chamava Theo, em um passeio com seus tios e primos, foi para um lugar onde tinha um rio muito grande e lá ele morreu afogado. E aí a sua vida realmente começou a mudar. Ela, que já não era muito certa, começou com depressão, com tristeza, querendo até se matar. Foi quando sua mãe, a essa época, já arrumou uma psiquiatra e conseguiu levá-la. Mas tratou e não conseguia melhorar. Então eles tiveram que pegar uma autorização com o juiz da comarca para poder interná-la. Mas não era em um hospital comum, era um hospital psiquiatra. Porém, para sua sorte, sabe-se lá, esse hospital era psiquiatra e espírita. Ela ficou por volta de 2 meses e meio internada, porém nada de melhorar. Foi quando um certo dia, eles dizendo que iam passar uma sessão de filmes, convidaram todos os doentes do local para poderem assistir. Não disseram a ninguém que após teria uma sessão espírita. Convidaram também a menina Júlia para participar. Porém, ela não lembra realmente do que aconteceu lá. Pois quando ela conseguiu acordar, ela já estava no seu quarto, sem nada se lembrar. Mas quando foi no final de semana, seus pais vieram lhe visitar, os médicos chamaram seus pais, falaram com eles em particular, entregaram-lhe uma carta para levar aquele juiz que precisou assinar, para que ele assinasse novamente, para que ela tivesse alta. Pois, segundo os médicos daquele hospital, ela não era louca, e sim uma pessoa com problemas espirituais. Precisava tirar para se tratar. E para isso tinham que procurar alguém, um pai de santo, uma mãe de santo, coisa que era raríssimo, para tratar. E assim foi feito. Porém, enquanto isso, talvez o destino e o universo conspirassem a seu favor, enquanto ela estava internada em frente à sua casa, seus pais tinham visto chegar uma mudança de uma senhora viúva com seus 58 anos e sua filha de 18, que foram morar bem na frente da casa deles. Era uma senhora que viera da cidade grande, viera para descansar, pois ficara viúva, e coincidentemente também fechara seu terreiro. Ela era uma zeladora de santo, uma mãe de santo, e não ia mais trabalhar. Olha a coincidência da coisa, né? O que aconteceu? A partir daí, o nome dela era Dona Maria. O nome da filha dela era Ângela. E era uma senhora alta, negra, de cor, mas não tinha nenhuma amizade. Após uma semana que Júlia havia chegado em sua casa, continuava na mesma situação em que fora internada. Porém, naquele dia, sua mãe insistira para que a acompanhasse até a venda. E quando passaram em frente à casa de Dona Maria, a senhora viu. Quando voltaram, Júlia já se recolheu imediatamente, como fazia. Foi se deitar. Essa senhora, chamando a mãe de Júlia, perguntou quem era aquela menina. E a mãe de Júlia começou a chorar, dizendo que era sua filha e contou toda a história porque ela passara
pois como a mãe de Júlia já tinha uma idade avançada, não parecia ser mãe de uma menina de 14 anos. Foi quando Dona Maria, condoída, lhe disse que ela era aposentada, que tinha vindo embora da cidade grande, que ela era uma mãe de santo, ela fechara a casa, ela não iria mais trabalhar. Porém, ela estava vendo que Júlia precisava de ajuda e ela não podia permitir que ela, sendo detetora de conhecimentos, deixasse a menina do jeito que estava. Pediu a ela que levasse Júlia até sua casa, para que ela pudesse tratar. Por sua vez, a mãe de Júlia agradeceu e disse à sua filha depois que a mulher foi embora: filha, vamos na casa daquela senhora benzer para você melhorar? Foi quando a reação de Júlia foi o mais imprevisível possível. Aquela menina quieta ficou exaltada e disse que não ia lá. Chamou a mulher de macumbeira e disse que não pisaria seus pés lá. A mãe de Júlia se dirigiu até lá, contou a Dona Maria, que pacientemente escutou e disse: fique calma, se acalme, não a chame mais. Daqui 7 dias, ela vem com os próprios pés me procurar. E realmente foi isso que aconteceu. Naquela manhã, depois de 7 dias, Júlia se levantou lúcida completamente. Foi ao banheiro, tomou seu banho sozinha, coisa que ela não fazia, pois precisava sua mãe lhe dar. Penteou os cabelos, trocou de roupa e disse à sua mãe que ia naquela vizinha, pois precisava com ela falar. Sua mãe estava fazendo o almoço, desligou o fogão e saiu atrás, pensando: meu Deus, ela nem conhece a mulher. No entanto, não fez perguntas e só acompanhou. Quando atravessaram uma rua, Júlia abriu o portão, como se já conhecesse a casa, como se já conhecesse a mulher, impulsionada por algo que ninguém sabia explicar. Entrou, se dirigiu à porta dos fundos, que era da cozinha. Bateu na porta, onde saíram 2 mulheres, e disse: olha, hoje criança não pode entrar. Foi quando aquela senhora negra, alta, Dona Maria, com voz rouca, disse: pode deixar ela entrar, por isso estou aqui hoje, pois é com ela que eu preciso falar. Bom, pessoal, se vocês gostarem, comentem. Se vocês quiserem que eu continue a história, para não ficar muito longa, se inscrevam aí no canal e comentem, que eu estarei gravando para vocês a segunda parte, ok?